Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, entrou Jesus novamente em Cafarnaum e anunciou-se que ele estava em casa. E muita gente veio de todas as partes, de tal modo que não cabiam nem mesmo ao redor da porta. E ele proclamava-lhes a palavra. E vieram até ele, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4. Quando perceberam que não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado à altura do ponto onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Quando Jesus viu tamanha fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas estavam sentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que este homem fala dessa maneira, blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam no íntimo e perguntou-lhes: Por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que vejais, pois, que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele imediatamente se levantou e, tomando o seu leito, saiu diante de todos, de modo que eles estavam maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. E saiu Jesus novamente para a beira do mar, e toda a multidão vinha até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu a Levi, o filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria pública, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam ali também muitos publicanos, cobradores e pecadores, reclinados com Jesus e seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. E quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os publicanos e com os pecadores, perguntavam aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico aqueles que estão sãos, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os escribas dos fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os escribas dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu-lhes: Podem jejuar os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias eles jejuarão. Ninguém costura um pedaço de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo arranca a parte do velho e torna-se maior a ruptura. E homem algum põe vinho novo em odres velhos, pois de outra maneira o vinho novo romperá os odres. O vinho será derramado e os odres serão destruídos, mas o vinho novo somente deve ser posto em odres novos. E aconteceu que ele, ao passar durante um dia de sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram: Olha, por que estão fazendo durante o sábado o que não é lícito, segundo a lei? E ele respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi fez quando teve necessidade e estava com fome? Ele e aqueles que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus nos dias do ministério do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da apresentação, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e ainda os deu também aos que com ele estavam? E ainda lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim que o Filho do Homem também é Senhor do sábado.